tarde, boa noite. Quero saudar você, né, que está hoje assistindo este vídeo, o segundo vídeo da nossa série, né, o que é a verdade, né, como encontrá-la em tempos tão turbulentos e tão difíceis como o tempo em que a gente está vivendo, né. No primeiro vídeo nós tratamos um pouco, né, de que a verdade ela é uma pessoa e a pessoa é Jesus. E hoje a gente vai continuar falando a respeito da verdade. Por quê? A gente tem tantos assuntos a respeito desse tema, da verdade. Nós vamos ver que a verdade, por ela ser diretamente ligada a Cristo, ele mesmo se intitular a verdade, nós vamos ver que sem a verdade é impossível nós chegarmos a Cristo. Porque sem a verdade a gente não consegue encontrar a fé, a gente não consegue encontrar a esperança, a gente não consegue encontrar a caridade, a gente não consegue encontrar uma série de coisas que são necessárias para a gente poder chegar a Jesus Cristo. Então, a verdade, como nós falávamos no vídeo anterior, ela vem sendo deturpada e colocada como algo relativo, né? Até hoje, né, com algumas pessoas do meu trabalho, a gente falava assim, né, mas isso daqui parece ser mais verdadeiro, né? Ou menos verdadeiro, mas na verdade até essa palavra mais ou menos verdadeiro ela já nos causa uma estranheza. Por quê? Ou uma coisa ela é verdadeira ou uma coisa é falsa. Ela não tem como ser, né, meio verdadeira, por exemplo. Essa daqui é mais verdadeira do que aquela no mesmo tema, é estranho. Então a gente vai descobrir às vezes que uma verdade ela superou outra, né, e levou aquela anterior à perfeição, assim como Jesus fez com a lei de Moisés. Mas uma verdade, ela não tem como ser meia verdade. Quando a gente vai se tratar, né, de meia verdade, nós vamos encontrar, né, uma direção ali muito próxima daquilo que a igreja sempre combateu, que são as heresias. O que é a heresia? Toda heresia ela vai ser uma verdade muitas vezes uma verdade evidente, e junto com aquela verdade evidente, aquela verdade inegável, eu atrelo a ela uma falsidade. E quando eu vejo a verdade, eu acredito que aquele conjunto todo é verdadeiro. Então eu abraço aquilo e na verdade estou abraçando junto com a verdade a falsidade. Então o que acontece? Aquela falsidade, ela parasita a verdade para ela poder ser aceita pelas pessoas. Isso é muito comum. E inclusive no meio teológico. Muitas vezes a gente vai ver a pessoa tentando distorcer, né, uma verdade bíblica, uma verdade teológica, para poder, né, ali fazer essa verdade ser aceita. Ou por ideia de manipulação, ou por querer, né, mudar a verdade evangélica, que muitas vezes é dura, né? Então eu chego ali e vejo Jesus, por exemplo, né, advertindo, né, as pessoas para mudarem de vida. Em muitas partes lá, mas aí de repente eu começo a pregar que não, que, né, de repente você não precisa mudar de vida, você só precisa, né, aceitar Jesus e ter fé e isso vai bastar. Você não precisa mais se arrepender dos seus pecados, você não precisa mais de uma mudança. Peraí, Jesus ele é amor? Claro que é, isso é uma verdade evidente. Jesus ele é amor, Deus é amor. Mas por ser amor, ele nos pede para que a gente mude de vida. Então, ali eu querer distorcer uma verdade e colocar junto, né, com uma verdade realmente que é verdadeira, eu coloco uma falsidade ou uma verdade torcida, isso é muito comum. E a igreja sempre se preocupa muito com isso. Então a gente vai ver que na igreja houveram diversos concílios. O que vem, né, de onde vem a palavra concilium? Do latim concilium, concílio. É quando a gente possui uma divergência e precisamos conciliar, chegar à verdade. Porque se há uma divergência, nós temos dois partidos diferentes, um deles é verdadeiro e outro deles não é verdadeiro. E para que eu continue seguindo a fé e ela continue sendo a fé una, santa, católica, apostólica, eu preciso esclarecer isso
de uma vez por todas. Então junta-se todas as partes, no caso todos os bispos, e faz-se o quê? O concílio. E esse concílio vai trazer a verdade é esta. Aquele que não crê na verdade, né, se retire, seja anátema. Então a igreja ela faz isso por quê? Porque se a verdade ficar dividida, na verdade Cristo se dividiu. E o que é Cristo para nós? A igreja é Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, e o próprio Cristo a sua cabeça. Como nós não vemos uma cabeça andando sozinha por aí, né? Jesus Cristo escolheu como corpo, porque o corpo é que leva a sua cabeça, né, para um lado e para o outro. Cristo escolheu por corpo a sua igreja. Se Cristo está dividido, quem está dividido é a sua igreja. Então a verdade precisa ser una, assim como Cristo e a sua igreja são um. Ali, essa verdade una, ela vai sempre precisar ser estabelecida quando há alguma divergência. Então, lá do século I, nós já vamos ver em Atos dos Apóstolos que havia, por exemplo, dois partidos diferentes em Atos dos Apóstolos. Haviam os judaizantes e haviam, né, ali, vou dizer, praticamente Paulo, contrário aos judaizantes. E Paulo, ele faz uma viagem a Jerusalém para procurar, né, Pedro e os apóstolos para resolver essa divergência. Porque a verdade não podia estar dos dois lados, porque eles estavam em lados, né, distintos, opostos, eram coisas opostas. Então uma delas era verdadeira e outra não. Então eles se reuniram para poder conciliar e chegar à verdade. Então chegaram à conclusão naquela passagem em Atos dos Apóstolos que não tinha mais sentido nenhum a circuncisão. Que a circuncisão não servia de nada. Enquanto alguns cristãos judaizantes queriam continuar circuncidando e observando as leis mosaicas, mas aquilo ali já, né, tinha sido, não que aquilo lá deixou de ser verdade, mas como a gente falou, foi superado e foi levado à perfeição em Cristo. E ali houve, né, um concílio pela verdade. Século II, nós já tivemos, né, uma heresia terrível já no século II. E no século II a gente vai ver que as heresias que começam a surgir são pequenas, mas quando surge algo grande com potencial, né, para divergir a igreja, aí a gente precisa resolver esse problema. A igreja precisa conciliar. Quando que é algo grande? Quando isso sai especificamente de um padre da igreja, ali, né, de um teólogo, de uma pessoa, né, tem realmente, querendo falar assim, tem capacidade intelectual e tem condições de criar uma teologia. Então, às vezes, as pessoas falam heresias, né? Que nem eu aqui, Rafael. Se eu falar uma heresia, não vai ter um concílio da igreja por isso. Eu sou só mais um repetidor aqui das coisas da igreja, entre milhares, né? Para não dizer milhões, aí mundo afora. Inclusive, nas redes sociais aqui, tem milhares de pessoas que, assim como eu, estão falando. Se eu chegar aqui e falar uma heresia, a igreja não vai se importar com isso, né? Quem vai ir para o inferno sou eu. Na verdade, né? Mas eu não vou levar a igreja comigo. Agora é diferente, por exemplo, se um cardeal, se um bispo começar a pregar uma heresia grave, a igreja vai precisar se posicionar. Então a gente vai ver que isso é bem, bem comum ali na história da igreja, a necessidade de se fazer, né, concílios para se chegar à verdade. Já no século II, né, como nós estávamos falando aqui, ali já começa a acontecer, né, uma heresia que começa a tender a tirar, né, tudo aquilo que era também judaico, ou seja, a ignorar o Antigo Testamento. Então, que é um homem chamado Marcião, que era, né, padre, e esse homem chamado Marcião, ele cria essa heresia, né, essa teoria, e ela vai ser colocada por terra. E ali depois a igreja ainda não estabelece o cânon bíblico, mas ela já corrige e fala, né, que os evangelhos ali são 4 e que o cânon bíblico a ser utilizado ainda era a Septuaginta. Depois, ali no século IV, é que vai acontecer de fato, né, até, né, tem aqui o exemplar da Bíblia Vulgata. A Bíblia Vulgata ela vai ser feita depois disso aí. Por quê? Por que a igreja resolve fazer uma Bíblia? Porque ela queria reunir os escritos. Não, gente. Não era esse o objetivo. O objetivo era porque existia alguma inverdade sendo pregada como verdade.
e deveria existir outros livros ali, né? E isso, a história, quando a gente vai ler, né, Daniel Hopes, quando a gente vai ver historiadores que narram essa parte da história, né, grandes historiadores, nós vamos ver que eles vão relatar isso aí, que a igreja ela precisou fazer o cânone bíblico porque haviam tantos livros já espalhados sendo pregados como verdade e muitos não eram falsos. Né? Então haviam muitos evangelhos apócrifos, que alguns, né, ainda aí dizem que são verdadeiros, que a igreja escondeu os apócrifos. Né? A igreja nunca escondeu os apócrifos, ela não deixava publicar, porque aquilo ali é caminho de queda. Se uma pessoa tomasse aquilo ali como verdadeiro, ela estaria caminhando para a perdição, para o inferno. Então, era interesse da igreja que aquilo ali não fosse reproduzido como verdade. Então a gente já sabe, hoje é muito acessível esses evangelhos. Por que hoje a igreja, né, deixa que a gente leia com mais facilidade? Porque hoje ninguém mais tem dúvida que o cânone é esse. Né? A Bíblia já está aqui encadernada, bonita, né, com letras pequenas, uniformes, impressa numa impressora. Antigamente não era assim. Então, a verdade, ela precisou passar por todos esses processos, e toda vez que Deus permite uma heresia acontecer, a gente vê que a igreja evolui a sua doutrina para ser ainda mais alerta a heresias, ainda mais alerta a erros, porque a heresia, na verdade, é uma escolha diferente da verdade. Né? Héreses. E a gente vai ver os padres da igreja desde o século I escrevendo contra as heresias. Santo Irineu de Leão vai fazer já ali no século II, gente. Adversus Hereses, que é Adversus Hereses é um livro que ele escreve justamente para refutar aquelas heresias. Então a igreja, uma vez que ela fez o cânone, e todas as igrejas, né, particulares, todas as comunidades particulares da igreja católica aceitaram o cânone feito pelo Papa Dom I, que foi a Bíblia Vulgata, porque é latim, vulgar, ou seja, latim falado pelo povo, o latim coloquial. Essa Bíblia ela foi feita e foi aceita, e não houve nenhuma refutação. Então, por que a igreja foi reconfirmar esse cânone lá no Concílio de Trento, lá no século XVI? Porque em Lutero, novamente, esse cânone foi questionado. Lutero, ele questiona, mas ele ainda, quando traduz a Bíblia, ele traduz a Bíblia toda. Mas quando chega na mão dos puritanos, os puritanos, eles removem os livros deuterocanônicos, 7 livros do Antigo Testamento. Então a igreja, ela precisava fazer um concílio para confirmar, para dizer, isso aí é heresia. O cânone é esse. E reconfirmou, né, ali por 1200 anos depois, que aquela Bíblia que a igreja já tinha há tanto tempo era verdadeira, não havia nenhuma mudança a ser feita. E está na nossa mão ainda hoje. Então a verdade, ela é tão importante que as pessoas lá, desde o começo, né, século I, século II, morreram por ela. Elas morreram para não negar a verdade. Não foi somente pelo nome objetivamente descrito de Jesus. Negue Jesus ou vai morrer. Não, às vezes as pessoas morriam porque era falado uma heresia e aquela pessoa não concordava com aquela heresia. E aquela heresia, que a pessoa se negava a aceitar, levava ela à morte, ela morria pela verdade. Então a gente vê que a verdade, ela é muito importante. Ela é caso de vida ou morte eterna. Então, por isso, este cuidado da igreja. E nós vamos ver que além, né, de Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos ver na palavra de Deus, Jesus mesmo, né, na conversa lá com Pôncio Pilatos, né, um pouco antes da sua crucifixão, aí ele vai falar assim que ele resume a missão dele, né? E Pilatos pergunta, então quer dizer que tu és rei, né? Lá, se você abrir João capítulo 18, lá você vai ver. Então quer dizer que tu és rei? E aí Jesus fala, sim, sou rei. E é para isso que eu vim ao mundo. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Mas antes de Jesus responder, Pilatos não aguarda a resposta. Se você ler na sua Bíblia, eu até recomendo, né,
que você lê ali João capítulo 18, versículo 28 em diante, você vai ver que Pilatos pergunta o que é a verdade, mas ele não espera a resposta de Jesus. Talvez se ele esperasse a resposta de Jesus, as coisas tivessem sido diferentes para Pilatos, né? Mas ele não espera a resposta dessa pergunta. E Jesus resume toda a sua missão na terra como essa: dar testemunho da verdade, porque é pela verdade que nós somos redimidos. Pela verdade de Cristo nós somos redimidos. E ele foi o único que, passando pela terra, conseguiu viver a verdade completa. Conseguiu viver a verdade e a justiça. Por quê? Justiça e verdade andam de mão dada. Não tem como você separar uma da outra. Não há justiça sem verdade. Se uma pessoa chega a um tribunal e ela mente, dá um testemunho em falso, ela vai causar injustiça e não justiça. Para que haja justiça, precisa haver verdade. E para a nossa justificação, Cristo, ele veio e viveu e testemunhou e pregou e ensinou a verdade. Agora, por que eu falei tanto, né? 15, 16 minutos aí somente falando da verdade, né? Poxa, Rafael, por que, né, essa explicação toda? Aonde você quer chegar? Meus irmãos, eu quero chegar que se a verdade a igreja considera tão preciosa, tão importante, e ela vai dizer na sua doutrina que a verdade é imutável. Ela vai dizer na sua doutrina, né, que a verdade é imutável. Paulo vai nos falar, né, em 1 Timóteo, né, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se é tão importante assim, significa que quando a gente vê alguém tentando vender a verdade pela metade, tentando converter uma verdade e modelar à luz de si próprio, porque às vezes eu quero pegar o que Jesus disse e falar assim, não, mas eu não entendo dessa forma, eu entendo de uma forma diferente. Como que eu posso dizer que Jesus, né, falou uma coisa, mas ele não quis dizer bem isso? Porque hoje, se a gente clicar aí na internet, você vai ver que está cheio de vídeos de pessoas que se autodenominam pessoas de Deus, que pegam a palavra de Deus e dizem, não, Jesus falou isso, mas não foi o que ele quis dizer. Ele quis dizer outra coisa. E aí eu pergunto, com que autoridade eles afirmam que essa é a verdade? Porque quando nós estamos junto com a Igreja Católica, a igreja, ela não professa algo, né, de uma pessoa individual. Não é o Papa sozinho que está lá para escolher uma verdade. Ele tem um colégio dos bispos, ele tem, né, o magistério da igreja. Ele, para ser infalível, né, ele fala em questão de fé e moral as verdades. E essa verdade, em hipótese nenhuma, ela pode estar dissonante daquela verdade que a igreja já professou ex-cátedra de outros papas no passado, em 2025 anos de história aí, né, cristã. Podemos falar aí, né, quase 2000 anos de igreja, se a gente for considerar, né, o surgimento da igreja em Pentecostes, né, ou o surgimento da igreja ali na crucifixão de Cristo, né, a igreja está caminhando aí ao seu segundo milênio em 2033. Então, como que a igreja poderia falar duas coisas distintas? Não. Isso é comum de outras denominações, né? Às vezes eu chegar numa denominação não católica, né? Não, longe de mim estar ofendendo ou, né, criticando as pessoas das outras denominações, mas trazendo aqui um exemplo, um fato. Se eu chegar, por exemplo, numa igreja presbiteriana, e se eu chegar numa igreja do Evangelho Quadrangular, uma denominação diferente da católica, e eu perguntar assim, posso batizar uma criança aqui? Uma vai dizer que sim, a outra vai dizer que não. Qual das duas está com a verdade? Eu não tenho como falar que as duas são verdadeiras. É nesse sentido que eu falo, alguém está errado nessa. E aí, como que a gente descobre quem é a autoridade lá para dizer que a verdade é uma ou que a verdade é outra? O Espírito Santo está inspirando as duas de forma diferente? Não pode ser. Tem alguma coisa errada nisso. Agora, quando nós olhamos para a Igreja Católica, ou você crê naquilo que é a verdade, ou você está em dissonância com a igreja. Você não tem o direito de pregar com o diferente da igreja.
Eu não tenho, por exemplo, se eu achar uma opinião minha pessoal diferente daquilo que a igreja acredita e ensina, eu não posso vir aqui pregar, porque eu não vai ser a verdade está com a igreja, não comigo, não é minha verdade pessoal. Assim como Lutero acreditava que alguns livros deveriam ser tirados da Bíblia, ou deveriam ser colocados por último, ou nem deveriam estar, ele vai dizer que deveria se tirar a carta de São Tiago. Ele falava que a carta aos Hebreus não era, né, um livro, na opinião dele, não era inspirado. Ele não tirou, ele traduziu todos esses livros, mas assim, da mesma forma como Lutero acreditou, São Jerônimo, podem pesquisar na história, que foi quem compilou a Bíblia Vulgata, traduziu para o latim, entregou a Bíblia toda, né, numa língua única para a igreja. Ele também acreditava que os livros deuterocanônicos não eram inspirados. Crença pessoal de São Jerônimo. Poxa, Rafael, tá falando besteira. Não, pode pesquisar, meus irmãos. Pode pesquisar em fontes aí, a fonte que você quiser. Né? As fontes dos grandes historiadores vão afirmar a mesma coisa. Mas então por que São Jerônimo traduziu todos os livros? Porque ele obedeceu em primeiro lugar à igreja. Ele sabia que a verdade não estava com ele, mas sim com a igreja. E antes da Bíblia, como eu tinha uma fonte de verdade? Porque não cremos que a Bíblia é a única fonte de verdade? Porque a Bíblia chegou para nós, gente, no século IV, como nós a conhecemos. E até lá, como que foi? Jesus, ele chegou para os apóstolos e disse o quê? Ide por todo mundo, escrevam livros e façam as pessoas acreditar nas escrituras? Não, pô, Jesus falou assim, vão e preguem o evangelho. Ele não mandou ninguém escrever nada, ele não mandou ninguém produzir livro nenhum. O produzir livro foi uma consequência do pregar o evangelho. Mas o mandato de Cristo, inclusive, o significado do nome católico, katholos, no grego, katir, holos, katolos. O katolos é ir para todo o universo, ir a todas as nações. Então, o vá a todas as nações e pregue o evangelho a toda criatura. Gente, isso é a beleza da igreja, é a missão, é o cerne, é o nome, é aquilo que a igreja tem de mais caro para si. É o ir e pregar o evangelho. Mas ele não falou exatamente que tinha que ser um livro e que aquilo ia ser a fonte de verdade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a verdade ela é transmitida. Paulo vai nos falar que a fé ela vem de ouvir a palavra de Deus. Não necessariamente de pegar os livros e ler aquilo que Deus nos disse. Claro que isso nos ajuda, mas a fé vem de ouvir a palavra. E aí nós vamos ver que a tradição oral veio antes da palavra escrita. E por isso, enquanto católicos, cremos na Bíblia, porque lá pela tradição oral, a igreja nos manda crer na Bíblia. Mas a tradição da igreja, ela é muito importante, mais importante do que a própria palavra, porque é ela que nos manda crer na palavra. E foi pela tradição da igreja que a palavra chegou até mim, até você e até mesmo aqueles que não creem na igreja. Até mesmo que não creem na inspiração da igreja. Até uma coisa incoerente. Eu pergunto para uma pessoa de denominação diferente da católica e eu falo assim, a minha Bíblia, o que está aqui é inspirado? Mas quem disse para você que é inspirado? Não, porque foi os apóstolos que escreveram. Mas muitos apóstolos, além desses, também escreveram. Existe livro de São Tomé, existe livro do próprio Judas Iscariotes, de Maria Madalena, de Maria Mãe de Jesus. Existem evangelhos apócrifos de muitas pessoas que conviveram com Jesus, supostamente. Por que eles não estão na Bíblia? Quem definiu que um era católico, que um era canônico e o outro não? Foi a Igreja Católica. E aí, como eu falo que a Igreja Católica não está com a verdade, mas eu creio na Bíblia, no Novo Testamento de 27 livros, que a Igreja diz que é verdade. Então, aonde nós estamos chegando nessa relação com a verdade? Amados, a verdade ela está atrelada, em primeiro lugar, ao próprio Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele fala assim, ninguém vem ao Pai, porque Ele mesmo e o Pai são um. Então ele fala, ninguém vem. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele
é a única porta de entrada para o céu, e nós sabemos disso, cremos nisso como católicos, mas sabemos que ele deixou na terra uma igreja. E isso é verdade, está na palavra de Deus. Nós cremos que ele deixou sobre a terra uma autoridade ali. E São Pedro vai nos dizer o que na sua carta? Que nenhuma interpretação deve ser tomada como um cunho pessoal. Então, se não é de cunho pessoal, como que eu posso interpretar? Só tem um jeito de eu interpretar, né? Através daquilo que a igreja me ensina, da forma como a igreja interpreta. E ali nós temos esse crivo da verdade. E isso se torna ainda mais belo porque se eu for lá na Coreia do Sul, onde o catolicismo está crescendo exponencialmente, e eu entrar numa Santa Missa lá, a verdade que eu vou encontrar lá do outro lado do planeta é a mesma verdade que está aí na sua paróquia, aí na sua capela, aí onde você mora, aqui é onde eu moro. É a mesma verdade, o mesmo evangelho, a mesma doutrina. O padre vai proferir as mesmas palavras na hora da consagração. Por quê? Porque é a verdade. E é por isso que é tão importante que um padre não troque as palavras na hora da consagração. Porque aquela verdade, ela não pode mudar nada. Ela tem que estar exatamente daquele jeito que Jesus falou. E aquele que muda uma vírgula, que acrescenta um J, ele será considerado menor no reino dos céus. Então a gente não tem o direito de acrescentar, de tirar, de mudar nada daquilo. Então nós pregamos Cristo do jeito que está na palavra. Por isso que é tão importante que o padre até leia. O padre já está cansado de repetir a Santa Missa. Mas já observaram que geralmente todos os padres leem. Eles são orientados para sempre ler, para não errar. Para não dar uma vírgula, uma letra, um acento. E falar aquela fórmula de verdade na hora da consagração da mesma forma. E para a gente já ir finalizando esse vídeo, né, para não ficar tão longo, a verdade hoje, ela está sendo atacada, ela está sendo deturpada, ela está sendo colocada como algo relativo, como falávamos no último vídeo. E qual que é o mais grave disso? Se a verdade é relativa, eu posso pegar a minha Bíblia e dizer que o que está aqui não é bem isso que é a verdade. Posso dizer que a verdade talvez seja diferente. Mas esse não é o maior problema, meus irmãos. Aqui no mundo, cada um pode viver a sua verdade. O problema é que um dia nós vamos embora desse mundo. Um dia nós vamos ser chamados pelo Senhor. E essa é a preocupação. No dia em que nós formos chamados pelo Senhor, será que nós vamos poder entrar no reino do céu? Será que seremos chamados por Ele? Ou será que a gente resolveu adequar a verdade aos prazeres da minha carne, adequar a verdade aos meus achismos, para ela se tornar mais agradável, para ela se tornar mais maleável, para eu conseguir viver aquela verdade com mais facilidade, ou acabar criando uma religião minha mesmo, a igreja do Rafael, aonde eu olho assim, não, mas eu acho que Jesus foi duro demais nessa parte, talvez aqui ele, vai me julgar com mais misericórdia, não foi bem o que ele quis dizer, então eu começo a criar uma igreja modelada à minha vida, para que eu possa supostamente viver aquela Bíblia toda, que daí eu começo a pensar que Jesus não quis falar tudo aquilo. Então, eu acredito que estou vivendo tudo o que Jesus quer, mas não estou. Por quê? Porque na verdade eu criei na minha mente uma pseudo-verdade, logo é uma mentira, uma falsidade, é uma verdade distorcida daquela que Jesus ensinou, tentando amenizar ou adequar ela para que a minha vida se encaixe nela. E não é assim, meus irmãos. A verdade, ela tem isso. Eu preciso me adequar à verdade. Como eu disse, questão de honestidade intelectual. Se uma pessoa chegar e trazer para mim a verdade, e eu de fato enxergar a verdade, ninguém perdeu. Não é um debate perdido. Quando encontra essa verdade, todos saem ganhando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Desejo a você aí, que esse vídeo possa esclarecer muitas coisas aí na sua vida. E perguntas, respostas podem ser lançadas. Aquilo que eu souber eu pergunto, o que eu não souber eu vou pesquisar, vou perguntar para quem sabe.
Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.